Fala, mamães, tudo bem com vocês? Bem-vindas de volta ao Missão Mães. Bom, hoje nós estamos aqui super animadas com esse tema que é um pouco polêmico. Vamos lá? A amizade dos nossos filhos. Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes, deixa eu me apresentar. Sou a mamãe Isabela, faço parte do projeto Missão Mães e sou a mamãe que tem um casal de filhos. Mas vamos lá. Para a gente ilustrar um pouquinho esse tema sobre a amizade dos filhos, eu queria trazer uma reflexão que aconteceu por volta do ano 600 a.C. Havia um rei, Nabucodonosor, que ele juntou ali alguns servos e pediu que eles fossem buscar alguns rapazes judeus que fossem bem aparentados, saudáveis, para que pudessem trabalhar ali no reino com ele. E aí, eles escolhem então três rapazes, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses meninos começaram a trabalhar no reino e começaram a aprender toda a cultura ali da Babilônia, daquela época, a ciência, as línguas, né? E foram então trabalhando no reino com o rei Nabucodonosor. Passado algum tempo, esse rei começou ali a se inflamar, né, o ego, e ele decidiu fazer uma estátua de ouro dele mesmo. E essa estátua tinha 27 metros de altura, 2,70 metros de largura, e o rei então deu um decreto para todo mundo, para todos os povos ali daquela região, que eles deveriam adorar, se prostrar diante daquela estátua, e se não assim fizessem, eles seriam jogados na fornalha. Bom, começou então a rolar uma tensão no reino, porque os servos do rei perceberam que aqueles três jovens que trabalhavam para ele não estavam querendo fazer adoração àquela estátua. O rei ficou furioso, falou para os servos dele: traga lá, traz esses meninos aqui que eu quero conversar. Então o rei faz a seguinte pergunta para eles: qual é o Deus que vai poder livrar vocês das minhas mãos? Olha só, ele era a maior autoridade da época. E esses três rapazes responderam o seguinte: se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser nos livrar, ele nos livrará da fornalha e também das suas mãos, ó Rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba que nós nunca serviremos aos seus deuses, nem adoraremos a estátua que o Senhor levantou. Bom, é claro que o rei ficou muito bravo, ficou louco e falou o seguinte: bom, vamos jogar esses três na fornalha e mais do que isso, pode aumentar essa temperatura para 7 níveis, então. E aí, os soldados, né? A história conta que os soldados foram jogar ali esses rapazes e eles não aguentaram aquele vapor que era tão quente e eles morreram só de jogar os rapazes lá dentro. O rei, curioso, ficou ali na espreita, observando, e de repente ele olhou e falou: ué, pera lá, não eram três que nós tínhamos jogado? Eu estou vendo quatro pessoas lá dentro. E aí o rei, nessa hora, foi tomado por um temor, porque ele lembrou, né, que os rapazes falaram que se o Deus que eles serviam, que era o Deus criador dos céus e da terra, quisessem livrá-los, ele assim o faria. E aí o Deus imediatamente, aliás, o Deus não, o rei pede para que aqueles rapazes sejam retirados dali de dentro. E, para surpresa de todo mundo, aqueles três meninos eles estavam totalmente perfeitos. Ninguém estava queimado, ninguém tinha nem sequer cheiro de fumaça. E aí o rei ficou abismado, né, de como aqueles meninos foram realmente honrados pelo Deus que eles serviam. E o rei falou o seguinte para todo mundo que estava ali: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, pois ele mandou um anjo para salvar os seus servos fiéis que não quiseram obedecer às ordens do rei e preferiram morrer a adorar outro Deus. Bom, essa história que eu contei está lá no livro de Daniel, no Velho Testamento, nos capítulos 1, 2 e 3. Então, para quem estiver aí curiosa para saber mais detalhes, é uma história maravilhosa. Meditem lá, Daniel 1, 2 e 3. Bom, por que a gente trouxe essa história aqui? Porque quando a gente pensa em Deus, quando ele deu aquele mandamento para nós já mencionamos aqui no canal de amar a Deus acima de todas as coisas e amá-lo com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Mamães, isso é um mandamento, não é uma sugestão que Deus nos dá. E por que nós estamos falando isso? Queria levar vocês agora lá para o Novo Testamento, para o livro de Tiago. Nós vamos meditar no verso 4. Ele fala assim: gente infiel, vocês não percebem que o envolvimento com os prazeres pecaminosos deste mundo torna vocês inimigos de Deus? Tiago, capítulo 4, verso 4. Cristo nos faz essa pergunta. Se nós somos amigos desse mundo, nós nos tornamos automaticamente inimigos de Deus. É pesado, né? Mas olha só, Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Naquele vídeo em que nós trabalhamos um pouquinho essa questão, se os filhos são nossos, né, ou são do mundo,
para quem que nós devemos criar os nossos filhos, nós falamos um pouco sobre isso. Aqui a gente reflete um pouco, né? Porque Deus, ele é bem claro. Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo, né? Vamos um pouquinho agora voltar lá para o Evangelho de João, no capítulo 15. Eu queria ressaltar 3 versículos para vocês, do 13 ao 15, que fala o seguinte: esta é a maneira de medir o amor. O maior amigo, aliás, o maior amor é demonstrado quando uma pessoa entrega a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se me obedecerem. Eu já não os chamo de escravos, porque um escravo não sabe o que o seu senhor faz. Agora vocês são meus amigos, e a prova é o fato de que eu lhes disse tudo o que o meu pai lhes disse. É tão lindo essa passagem aqui que Cristo está nos falando, que a maior prova de amor, a maior prova que a gente pode saber se alguém é nosso amigo ou não, é quando ele entrega a vida dele por nós, né? Bom, tem alguém que entregou a vida por nós. Esse alguém foi Cristo Jesus. Ele morreu por mim, por você, pelos nossos filhos, por cada um de nós. Então, quando a gente pensa nesse modelo de amizade, começamos a apresentar esse modelo de amizade para os nossos filhos, a gente joga essa barra lá no alto. Ou seja, não é qualquer tipo de amizade que vai ter um poder de influência na vida dos nossos filhos, né? E olha só, se a gente meditar um pouquinho no versículo seguinte, que é o 14, bem curtinho, Jesus fala: vocês serão meus amigos se me obedecerem. Há uma condição para nós sermos amigos de Cristo. Essa condição é se nós o obedecermos. Então, voltando um pouquinho naquele mandamento, amá-lo em primeiro lugar, amá-lo acima de todas as coisas, né? Quantas vezes, como a mamãe Laís meditou, nós colocamos tantas coisas na frente, né? Nós colocamos a nossa carreira, o nosso trabalho, o nosso marido, os nossos filhos, a nossa casa, e a gente deixa, né, o nosso Deus de lado. Eu fiz isso por muitos anos. E isso só me fez andar em círculos, porque eu não conseguia encontrar respostas, encontrar paz, encontrar sossego, né, no meu coração. E aqui, quando a gente começa a colocar o Senhor como o Senhor realmente na nossa vida, sem ter concorrentes, tudo começa a fazer mais sentido. Ele começa a se aproximar de nós, porque nós damos lugar para que ele se aproxime, né? Deus, ele é um Deus educado, né? A Bíblia fala que nós devemos bater e ele abrirá a porta. Ele nunca vai chegar arrombando e falar, deixa eu entrar. De jeito nenhum. Ele é muito educado. Então, ele só vai entrar na tua vida quando você começar a dar liberdade para ele, para fazer isso. E o versículo 15 é tão maravilhoso que ele fala o seguinte: eu já não os chamo de escravos. Porque quando nós nos tornamos ali filhos, nós também somos servos de Deus, né? Nós começamos a obedecê-lo como servos. Mas ele fala o seguinte: eu já não os chamo de escravos, porque um escravo não sabe o que o seu senhor faz. Agora vocês são meus amigos. E a prova é o fato de que eu lhes disse tudo o que o meu pai disse. Mamães, é tão poderoso esse versículo, porque Jesus está revelando para nós que ele está nos dizendo tudo o que o Pai diz a ele. Como, Isa, que Jesus se revela para nós? De que maneira? Ele se revela para nós através da palavra de Deus. Esse livro é tão poderoso que muitas vezes nós, mães, deixamos ele fechado na nossa casa. Aí ele não tem poder nenhum, ele não vai fazer nenhuma influência, nenhum tipo de influência na nossa vida. Mas quando a gente começa a perceber que quando nós abrimos esse livro, lemos e meditamos nele, nós entendemos, olha que coisa maravilhosa, foram 3 versículos tão poderosos que nos ensinam que Jesus de fato é o nosso melhor amigo. Então, como eu estava falando antes, se a gente começa a ensinar para as crianças que Jesus é um modelo de amigo, a gente joga a barra lá em cima, e então não é qualquer tipo de amizade, né, que os nossos filhos vão querer ter, e mais do que isso, eles também começam a imitar a Cristo e querer ser como ele. E isso faz deles melhores amigos também, faz deles bons amigos, boas amigas, né? E também boas influências lá fora. Então, a gente precisa estar muito atenta, porque talvez isso ainda não está acontecendo no seu lar, talvez isso já está acontecendo, mas uma coisa é certa, todas nós vamos enfrentar esse momento de que nossos filhos vão ser apresentados para o mundo. De que forma? Vão ter amigos vindo para eles apresentando uma boca suja, imoralidade, pornografia, coisas ilícitas, que mais? Vai apresentar drogas, bebida, cigarro, vape, tudo isso. Isso aí é fato. Isso vai acontecer. Então, como é que os nossos filhos vão ter força suficiente para falar, não, isso não é bom para mim, independente da idade deles?
somente quando eles realmente têm um amigo realmente ali que morreu por eles e que faz de tudo, né, para que ensine os nossos filhos o que tem de melhor. Então, nós precisamos, mamães, realmente nos posicionar e começar a aprender mais do Senhor para que a gente possa dar esse alimento tão maravilhoso, tão poderoso para os nossos filhos. Eu encorajo vocês a orarem agora comigo e pedir sabedoria para Deus e revelação também, porque isso não acontece da noite para o dia, mas quando a gente começa a se dispor, nossa, parece que as portas vão se abrindo, sabe? Parece que as cortinas dos nossos olhos, elas se abrem e a gente começa a enxergar coisas que antes a gente não enxergava. Vamos orar e pedir que Deus nos dê graça e sabedoria para fazer isso. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por mais um dia aqui no canal. Agradecer pela tua presença, agradecer por esse tema de oração sobre as amizades dos nossos filhos. Que nós possamos, primeiramente, Pai, ensinar a eles que o melhor amigo é Cristo, aquele que entregou a vida por cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos modelo para os nossos filhos, modelos de mães que são amigas de Cristo, para que assim eles possam saber, ó Deus, como eles devem se portar com os amigos e quais tipos de amizades eles devem ter e quais amizades eles devem realmente dedicar tempo, Pai. Nos ajuda, Senhor, a realmente mostrar esse caminho para os nossos filhos e que o Senhor os atraia, Pai, em todo o tempo. Nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, mamães. Obrigada por você que ficou até aqui comigo. E eu vou pedir para vocês, curta o nosso vídeo, compartilhe com aquela mãe que ama conteúdo sobre maternidade. Se você foi edificada, também compartilha. E se você ainda não foi inscrita aqui no canal, por favor, aproveita, se inscreva agora. Fiquem ligadas nas próximas postagens. Beijo para vocês e bom dia, até mais!